Vamos lá, pessoal. Vamos falar mais um pouquinho sobre ciência e método científico para explicar melhor o que vocês viram naqueles vídeos que eu passei agora há pouco. Então, a ciência, né, como já foi visto no vídeo, ela procura respostas sobre uma determinada questão utilizando um método que pode ser feito novamente por outra pessoa. Então, ela tem todo um protocolo, toda uma metodologia para gerar um conhecimento científico, e sendo que nessa pesquisa toda que foi feita, esse método que foi utilizado, outros pesquisadores também vão poder utilizar, caso queiram, né, pesquisar sobre alguma coisa, sobre o que já foi pesquisado, para ver se vai chegar no mesmo resultado que aquela pessoa primeiramente teve, ou pode ser que ela chegue num resultado diferente. Por isso que a gente diz que a ciência ela está sempre mudando, ela é dinâmica, porque uma pessoa num determinado lugar, ela pode ter feito uma pesquisa e ter tido um resultado X, só que em outro lugar, um outro pesquisador pode ter feito a mesma pesquisa e ter um resultado Y. Então, a ciência ela está em constante construção, né? Ela não tem uma verdade absoluta dos fatos. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre esses passos que a ciência utiliza para gerar um conhecimento científico, né? Então, a gente vai usar o método científico, a metodologia científica para gerar um conhecimento científico. E aqui estão os passos, ó: observação do fenômeno, delimitação do problema, formulação de hipóteses, experimentação controlada para testar a hipótese, interpretação dos resultados e conclusão. Quando a gente fala dessa maneira assim, fica um pouco, acho que difícil de entender. Então eu vou dar um exemplo bem simples que eu acho que vai facilitar o entendimento de vocês. Então, falando de observação de fenômeno e delimitação de problema, vamos voltar, se eu não me engano, acho que era para 2016, quando surgiu no Brasil o vírus da Zika, né, que causa a doença, né, que a gente, né, chama de Zika, que é causada pelo vírus que é transmitido por uma picada de inseto. Então, esse vírus, ele não existia no Brasil anteriormente. Então, ele chegou aqui, claro que não deve ter sido exatamente em 2016, provavelmente antes, mas começou a ser notado, né, casos de Zika vírus a partir de meados de 2016. Então, junto com isso, o que eles começaram a perceber também lá no Nordeste do Brasil, se eu não me engano, no Recife, né? E eu não lembro agora quais foram os outros lugares também. Mas, enfim, o que começou a aparecer muito lá na região Nordeste do nosso país? Muitos casos de crianças nascidas com microcefalia. O que é a microcefalia? É quando o cérebro, né, o sistema nervoso da criança, quando ela está dentro do útero da mãe, ele não se desenvolve como deveria se desenvolver e fica com o cérebro pequeno, fica o cérebro não desenvolvido. Então, ela não vai ter, né, todas as capacidades que uma pessoa que não tem microcefalia tem para se desenvolver, para andar, para comer, para falar, para fazer todas essas, para ter todas essas funções que nós temos normalmente, né? Então começaram a perceber que tinha muitos casos de microcefalia lá na região Nordeste, né? Como eu falei, eu acho que em Recife, se eu não me engano. Então eles começaram a relacionar uma coisa com a outra. Então, junto com isso, viram, né, que o vírus da Zika já estava no Brasil, que tinha muitos casos da doença, né, Zika, na população.
Então, tinha duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? O vírus da Zika que chegou no Brasil e muitos casos de microcefalia. O que os cientistas começaram a deduzir, que seria a formulação de uma hipótese. Eles acreditavam que o vírus da Zika causava microcefalia em fetos, né, de mulheres que estavam grávidas. Então, essa foi a formulação da hipótese. O vírus Zika causa microcefalia. Agora, como é que a gente vai saber, né? Como é que os pesquisadores vão saber se essa hipótese é verdadeira? Para saber se a hipótese é verdadeira, tem que se fazer uma experimentação controlada para testar a hipótese. Como é que eu vou fazer essa experimentação controlada? Eu vou controlar na população? Vou injetar o vírus da Zika nas pessoas? Né? Claro que não, porque aí eu ia estar causando mais um problema, né? Que talvez aquela pessoa, né, aquela criança que ainda estava no útero da mãe, era saudável e pode desenvolver o vírus da Zika por causa dessa pesquisa. Claro que a gente vai fazer uma pesquisa que não cause problemas, né, para os seres humanos, porque a gente quer resolver os problemas. Como é que eles fizeram essa experimentação controlada? No Rio de Janeiro, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com uma universidade dos Estados Unidos, que eu não vou lembrar agora qual era, eles fizeram, então, essa experimentação controlada. Eles fizeram uma pesquisa para saber se o vírus da Zika estava causando microcefalia nos fetos. Como é que eles fizeram isso? Em laboratório, eles desenvolveram mini cérebros, pequenininhos, assim, do tamanho de uma miçanguinha, né? Dá para ver o olho nu. Dentro do laboratório, então esses mini cérebros, como se fosse um mini cérebro humano, tá? Dentro de um meio de cultura, né? Que esse meio de cultura vai fornecer os nutrientes para esse mini cérebro crescer, as condições ideais de pH, oxigênio, um ambiente controlado que esteja livre, né, de outros micro-organismos que possam causar doença. Então, ele está lá num ambiente todo controlado e aí ele vai crescer normalmente, né, aqueles mini cérebros. Então, para eu testar essa hipótese, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que deixar um grupo, que seria o grupo controle, que a gente pode chamar de grupo A, e o grupo B, que vai receber o vírus da Zika, né? Então, eu tenho dois grupos lá dos mini cérebros. Eu tenho o grupo A, que é o grupo controle, e eu tenho o grupo B, que vai receber o vírus da Zika, né? Que vai ficar doente. Então, foi isso que os cientistas fizeram. O grupo A estava saudável, recebendo todos os nutrientes normalmente, sem vírus da Zika. E o grupo B também recebendo todos os nutrientes que precisa, mas foi inoculado o vírus da Zika. Depois de uns 2 meses, mais ou menos, o que eles fizeram? Eles foram analisar, né, esses mini cérebros de cada grupo controle, do grupo controle A e do grupo B que recebeu o vírus da Zika. Qual foi a conclusão, né? A interpretação do resultado? Eles viram que o grupo B que recebeu o vírus da Zika, ele não se desenvolveu corretamente como deveria ter se desenvolvido. E o grupo A se desenvolveu normalmente. Qual foi a conclusão dessa pesquisa? Né? A minha hipótese estava correta. O vírus da Zika causa microcefalia. Né? Então, essa pesquisa foi uma pesquisa inédita desenvolvida no Brasil. Na época, foi publicada numa revista científica de renome mundial, né? Que chegaram, então, a essa conclusão, né? De que aqueles casos que estavam acontecendo, né, infelizmente, de microcefalia lá na região do Nordeste, eram causados pelo Zika vírus, tá? Então, acho que assim fica mais simples de conseguir entender, né? E aí aqui é só o passo a passo, né? Como a gente já tinha explicado ali anteriormente. E aqui ele está falando uma coisa que eu não falei no slide de antes, que é importante,
que é preciso fazer uma pesquisa de antecedentes. Então, tem que se pesquisar o que outros pesquisadores já produziram sobre isso que eu quero saber, né? O que eles já pesquisaram sobre isso, para eu poder embasar a minha pesquisa, para ser uma pesquisa, né, séria e bem fundamentada, tá? E lá no final também ele fala aqui de fazer um relatório dos resultados, né? De escrever um artigo para que as pessoas, né, para publicar, para que as pessoas possam, né, para que outros pesquisadores possam acessar e para que se torne público, para que as pessoas tenham acesso.